Bom, prezados irmãos, então hoje é a festa de Santos Reis, a festa dos Reis Magos, a Epifania. A palavra Epifania quer dizer mais ou menos isso. Epi, esse prefixo vem de o centro. A gente quando escuta que teve um terremoto, a gente fala o epicentro teve em tal lugar, a tantos quilômetros. E fanós ou fanal, fania, é sinal, é luz, é farol. Então, a luz que trouxe para o centro, quem? Aqueles homens distantes, aqueles homens de longe, os magos, aqueles astrônomos que tinham percebido nas estrelas o aparecimento de uma luz diferente que caminhava. E como eles nas suas pesquisas conheciam as profecias dos povos ali vizinhos dos seus países de origem, eles conheciam também que o profeta Isaías em Israel havia dito que um dia uma estrela brilharia e que traria de longe homens e mulheres de países distantes para conhecer a luz que brilhou nas trevas, aquele que veio para trazer a salvação para o povo, aquele que ia nascer na pequena cidade de Belém, de Judá, a terra de Davi, para ser então o rei, o senhor de um novo povo. E eles seguiram a estrela, vieram. Então há muito de verdade, é um fato histórico, do qual nós não sabemos detalhes, quantos vieram, quem eram, os próprios nomes dos reis que nós sabemos e que chamamos hoje, são nomes mais conhecidos pela tradição do que propriamente pela Bíblia. E a gente acha que são 3 porque, segundo a profecia, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Então se pressupõe o número 3, mas eram comitivas, era uma caravana, era um séquito de estudiosos que queriam conhecer aquele que viria da parte do alto, marcado por uma estrela. Foram ter com Herodes e depois então Herodes, apavorado, quer perseguir e matar o menino. Mas eles continuam sua viagem, fazem a adoração e aí então a igreja quer beber todas as lições que essa missa tem para nos dar. Vocês sabem que a festa de Santos Reis é dia 6 de janeiro, mas como no Brasil não é feriado, então não poderia o povo católico vir à missa, então a igreja, Roma, permite que no Brasil a gente celebre a festa dos reis no domingo mais próximo. Então estamos celebrando hoje os Santos Reis. Essa festa é uma festa muito querida, muito importante para o povo, mas com as mudanças do tempo, ela perdeu muito de seu significado, porque nas cidades pequenas, do interior, nas roças, comunidades rurais, haviam aquelas folias ou aqueles grupos de cantores que traziam o povo atrás de si, visitando os presépios, sendo recebidos com mesas de quitandas, de bolos, de comida gostosa. E nesse folclore está exatamente o que a festa quer dizer. É o convite, é o chamamento, a estrela, e é a resposta, a visita, os presentes. Mas vocês vejam que no mundo moderno, mesmo Taubaté sendo uma cidade interior, uma cidade que não é nem tão grande assim, se perdeu esse espírito comunitário. E talvez isso nos entristeça um pouco, enquanto comunidade, e talvez também nos roube uma intimidade pessoal maior com o Cristo Jesus. Porque o Natal, exatamente, cujo tempo se encerra hoje, com a festa de hoje, nós terminamos o ciclo natalino. Amanhã voltamos para o tempo comum do ano. Nós vemos que nós, muitas vezes, pessoalmente, embora estejamos aqui pela fé, não
temos tido muita abertura ou receptividade aos convites que Deus nos faz. E com isso a nossa resposta fica enfraquecida. Quando eu digo convite que Ele nos faz, não é uma questão de, vou convidar você para ler na missa, para ser ministro da Eucaristia. Isso também é convite, claro. Mas o que eu queria perceber com vocês é que a estrela brilhando nas trevas da noite, tem um significado muito grande para nós, aonde podemos interpretar na treva da situação por la qual nós possamos estar passando agora, exatamente a problemática apresentada ser o vislumbre de um chamado de Cristo a que nós nos fiemos mais e melhor a Ele. Então o que é a estrela para nós hoje? A estrela é isso, o convite que Ele faz e que eu perceba que Ele quer falar comigo, Ele quer que eu o procure, Ele quer me receber nesse momento que eu posso estar passando de doença, de saudade, de perda, de desafio, de dúvida, de medo, seja por situações bem plásticas, bem concretas, perdi o emprego, meu casamento acabou. Quer dizer, cada um de nós podendo, ou então aquela coisa bem sutil, existencial, um negócio que bate no nosso peito que a gente não sabe nem dizer o que é. Não tem nem com quem partilhar, porque não tem nem o que dizer. Não tem para quem falar. Então aí é o Herodes, que não percebendo a estrela, se apavora, se amedronta, quer matar o menino. E é aí os reis que se sintonizam com o chamado, e mesmo de longe vêm para encontrar o menino. Uns se perdem, se apavoram com essa estrela. Deus não me ama, Deus não existe, eu estou sozinho, e o que foi que eu fiz? Então muitos acabam perdendo a fé, outros procuram a fé onde é mais fácil, outros se escondem atrás de alienações, é quando entra droga, álcool, sexo, adultério, violência. Alguns até, infelizmente, aquela prostração, quer dizer, a depressão, o pânico, o medo. E isso é muito, muito, muito forte, porque às vezes a gente perde todo o equilíbrio da gente. A gente entra num distresse, que a gente depois olha no espelho e não acredita, isso aconteceu comigo. Essa é a postura do Herodes, que se apavora, então ele quer matar essa estrela. Mas os magos diferentemente, venceram as distâncias, o tempo, e procuraram o menino, trazendo o presente de si. Lá era ouro, incenso e mirra. São sinais proféticos que Isaías teria dito e que os reis quiseram cumprir. O ouro, que representa que o menino era rei, o incenso, que o menino era Deus, e a mirra, que o menino era o curador, o taumaturgo, o salvador, aquele que curava as doenças, uma vez que mirra é uma resina vegetal que se faz remédio, ungüentos, plasmas, cataplasmas, bálsamos. Era o remédio com o qual se curavam as doenças, com que se restaurava a força. Mas o presente que hoje a gente tem que trazer para esse menino é o que nós temos, que nós somos. É o meu pecado, é o meu medo. E o bonito é isso, os homens eram de longe, quer dizer, o longe hoje para nós não é uma distância medida em metros, ou quilômetros, ou milhas. O longe hoje para nós pode ser que eu estou sentado aqui, mas estou longe da graça, pelo meu pecado. Eu não mereço. Seja esse pecado explícito, porque eu fiz, ou implícito, porque eu faria se pudesse.
E muitas vezes a gente fala, como eu não mereço a graça de Deus, como eu estou longe. E no entanto é esse que está mais longe que Ele manda chamar, somos nós, para trazer o nosso eu. Então eu queria que vocês olhassem e que tem uma palavrinha-chave nesse evangelho, que é: tu, Belém, embora pequenina, não és a menor. Porque talvez o nosso coraçãozinho esteja pequeno agora, muito pequeno, por tantos motivos. E no entanto, é nessa Belém pequena que o menino nasceu. Quer dizer, ele diz: eu quero exatamente o seu pequenino para eu poder fazer você grande. Porque os grandes já são grandes. Os grandes já estão grandes, os grandes já estão na deles. Mas nós que somos pequeninos, é ali que Ele quer se colocar para nos expandir. Por isso que Ele é criança, para crescer com a gente. Aqueles magos vieram de longe esperando encontrar um rei num trono, e encontraram uma criança seminua, desnuda, envolta em panos, no colo de uma mãe, numa tapera que guardava animais. Olha o desafio, olha o contraste. Ele descendo para poder nos erguer e nos elevar. Então a missa de hoje tem muito de história, mas ela tem muito de interpretação. Chamado, resposta, entrega. Então eu queria que nós nos sentíssemos chamados. Essa dor que você carrega aí no peito e eu carrego aqui no meu, não é castigo, não é perseguição, é um chacoalhão que Ele está dando, dizendo: vem, porque eu posso tirar essa dor. Eu quero fazer você renascer comigo, eu quero fazer você crescer comigo, mas você tem que vir. E vir trazendo a sua presença, não é companhia. Eu já falei várias vezes, companhia não é sinal de presença, que às vezes você está cercado de milhões de gente e está extremamente sozinho. E no entanto, muitas vezes, numa lembrança gostosa, você sente a presença daquele que você ama. Então é preciso que eu traga a minha presença, não minha companhia de eu estar aqui, mas estou longe. Não, é lá desse longe que eu tenho que vir e encontrar Jesus. Eu queria que vocês encontrassem Jesus hoje aqui na Eucaristia. Ah, mas é difícil você olhar para uma Eucaristia, um pedaço de pão que nem parece pão. É, mas lá também era o desafio. Acabei de falar, eles vieram para ver o Salvador e encontraram uma criança. Eles foram maravilhosos de se ajoelharem e adorarem. Era só uma criança. E hoje nós estamos aqui, vamos ver só um pedaço de pão. Mas atrás desse pão está o desafio de acreditar que é Ele. E aquilo que eu digo, pior ainda, consagrado por mim, pelo Fred, o último dos últimos. Mas é assim que Ele quer os que não são nada. Porque eu repito, os que estão tudo não estão aqui, não tem tempo para vir, não tem tempo para Ele. Mas nós que não somos nada, nós estamos aqui exatamente para que Ele possa ser o nosso tudo. E eu queria que vocês pudessem ver Jesus hoje, ver como aqueles reis viram. E quando foram embora, foram por outro caminho. Essa frase é a básica do Evangelho de hoje. Eles tiveram um sonho: não voltem para Herodes, porque Herodes não quer ver o menino, quer matar o menino. Vão embora por outro caminho. Então aqueles reis, depois que viram Jesus, foram embora por outro caminho. Eu queria que vocês fossem embora hoje para casa por outro caminho, mas não é outro itinerário, não. É outra vida. É isso que eu me pergunto, que eu me cobro. Fred, até quando vai demorar para você realmente mudar de vida, se você está diante de Jesus? Porque quando a gente encontra Jesus de verdade, a nossa vida muda. Porque se não muda, é porque nós ainda não vimos, não nos apresentamos, não adoramos, não trouxemos o nosso eu inteiro de presente. A gente sabe, mas não houve essa comunhão. Porque quando você encontra o Cristo, a vida muda. É isso que está escrito aqui. Eles retornaram para a sua terra por outro caminho. E eu queria tanto que a gente saísse daqui hoje diferente, dizendo: não, eu vou ser diferente nisso, é um pouquinho cada dia, um passinho cada dia, mas ser diferentes, para que a gente possa
não voltar para tudo aquilo que a gente não gosta e que está lá esperando por nós, mas nós diferentes tenhamos agora um outro caminho, um caminho de vitória, caminho de esperança, um caminho de glória, caminho de posse, que já nos adianta, já apesar de tudo, a certeza do meu céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.